Prezados irmãos, prezadas irmãs em Cristo, um dos capítulos mais bonitos, profundos de todo o Evangelho é o capítulo 6 do Evangelho de São João. Neste mês de agosto, que estamos caminhando para o encerramento, praticamente durante todos os domingos ouvimos o Evangelho de São João. E hoje, neste texto que acabamos de ouvir, nós percebemos como que se encerra este capítulo com o discurso de fé de São Pedro. A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Para nos ajudar na reflexão, vamos recordar do que se trata este capítulo 6 do Evangelho de São João. São João diz que a multidão estava faminta, primeiramente pela palavra de Deus. Após ouvir a pregação de Jesus por muitas horas, uma longa pregação profundamente tocante, aquela multidão sentiu fome. Depois da multiplicação dos pães, aquelas pessoas voltaram para casa encantadas com aquilo que Jesus tinha realizado. E no outro dia, muitos daqueles que foram saciados com os pães voltaram para Jesus e queriam se aproximar de Jesus. Porém, nosso Senhor, com palavras muito claras, disse: vocês estão se aproximando porque vocês viram milagres, mas eu quero oferecer algo para vocês que é muito mais do que o pão que alimenta o corpo. Eu quero oferecer a minha verdadeira carne, que é a verdadeira comida. Eu quero oferecer o meu sangue, que é a verdadeira comida. E Jesus começou a aprofundar, dizendo sobre a Eucaristia. A Eucaristia. Nós que somos católicos temos essa grande graça de em cada Santa Missa recebemos a Eucaristia. Tem cheiro de pão, tem gosto de pão, parece pão, lembra pão, mas é o corpo de Jesus. E Jesus, aprofundando o ensinamento sobre a Eucaristia, a multidão começou a dizer: mas isso é muito pesado, isso é muito estranho. Como que pode alguém se alimentar da carne de outra pessoa? Isso é muito para nós. Nós não aceitamos. As pessoas começaram a deixar Jesus. Se a Eucaristia fosse apenas um símbolo, como muitas pessoas dizem, possivelmente você já ouviu ou ouvirá alguns dizendo: a Eucaristia lembra o corpo de Cristo, a Eucaristia parece com o corpo de Cristo, a Eucaristia é um símbolo, é uma recordação. Se fosse isso, quando as pessoas estavam se afastando de Jesus, Jesus diria: não se afastem, eu estou apenas contando uma parábola. Não se afaste, isso daqui é apenas algo metodológico, é apenas uma metodologia, apenas uma forma que eu tenho de fazer vocês entenderem a mensagem. Mas Jesus disse a eles: vocês também querem ir? Vocês também querem partir? Partam. Palavras duríssimas. Jesus poderia ser como um grande avô dizendo: não, voltem, não partam, fiquem. Não é bem do jeito que você entendeu, mas Jesus estava dizendo de forma literária: a Eucaristia é o corpo de Cristo. Nesta semana, eu visitando uma família católica, muito católica aqui de Macau, o esposo me contava: padre, a minha namorada, ela tinha 17, eu tinha aproximadamente 19 anos, e ela era muito católica. E ela era muito bonita, agora ela é ainda bonita, mas ela era muito mais, padre. Eu era louco por ela, apaixonadíssimo por ela. Tudo era minha namorada. Eu saía com os amigos, já imaginava a namorada. Eu ficava com a minha família, imaginava a minha namorada. Era a grande paixão da minha vida. Era um amor que não tinha tamanho. Mas ela era católica. E eu era de uma ideologia reticências. Que não aceitava a igreja, que não gostava da igreja, não gostava de padre, não aceitava nada em relação a Deus. E eu disse para ela: eu não gosto de padre, eu não aceito padre. Padre para mim é como uma pessoa normal, quando está celebrando a missa é todo santo, todo piedoso, mas acabou a missa. A gente não sabe o que os padres fazem, eu não acredito em padre. E ela sabiamente perguntou: quantos padres você conhece? Você já conversou com quantos padres na sua vida? Você é amigo de quantos padres? E ele, em silêncio, disse: eu nunca conversei com um padre na minha vida, não conheço nenhum. E ela disse: se você me ama,
Existem algumas chantagens que são sábias e algumas são maldosas. Essa eu penso que foi sábia. Se você me ama, conversa com o padre aqui da paróquia. Vai ser uma boa conversa. E ele disse, manda vir aqui conversar comigo. E ele pensando, esse padre deve ser um ignorante, não vai acrescentar nada na minha vida, vai falar só bobagem. Mas eu amo, e às vezes quem ama tem que pagar um preço, que às vezes é caro, mas traz esse padre aqui. O padre chegou, começou a conversar com ele e disse, olha, se um dia você quiser ser católico, seja muito bem-vindo. A igreja está com os braços abertos para você. Se um dia você quiser ser católico, você vai encontrar a verdade, porque Jesus Cristo deixou uma igreja, católica, apostólica, romana. Nós temos mais de 30 mil santos. Nós temos mais de 1 bilhão de pessoas espalhadas pelo mundo. Nós temos os 7 sacramentos. Nós temos o sacerdote que é o próprio Cristo na terra. Se você quiser ser católico, a igreja católica é belíssima, é linda. A igreja católica também tem coisas feias, tristes. Como que dói o meu coração imaginando, agora um parênteses, eu dizendo, como que dói o meu coração pensar que existem padres e bispos pedófilos. O escândalo aconteceu novamente nos Estados Unidos, é uma vergonha. É uma vergonha, é uma vergonha. Tem coisas na igreja que são vergonhosas, existem e são vergonhosas, não deveria acontecer. Mas a igreja ser de Cristo é um dado objetivo. Por exemplo, eu sou filho do Toninho e da Laudice. Se eu digo que eu não gosto dos meus pais ou gosto, se eu venho para Macau ou vou para os Estados Unidos, isso não muda, porque é um dado objetivo, algo que aconteceu e não muda. O Papa pode trair a igreja, não vai acontecer. O Papa pode trair, eu posso ser um bom ou um mau padre. A igreja de Cristo já foi algo que já aconteceu no começo e não vai mudar. Fechando um parênteses. Quando nós vemos esses escândalos e essas barbaridades na igreja, é Cristo dizendo a cada um de nós, você também quer ir embora? E aí nós damos a resposta. E a história continua. O padre, depois de dizer palavras de muita acolhida, de muito carinho, o padre disse a ele, mas eu vou ser muito sincero com você. A igreja não precisa de você. A igreja não precisa de você. Se você não for católico, não vai mudar muita coisa. A igreja não precisa de você. Quando ele ouviu aquilo, ele sentiu o orgulho ferido, sentiu um pouco de raiva e um pouco de rancor. Mas aquilo ajudou aquele homem a refletir, e hoje é um católico, pai de muitos filhos, uma grande, belíssima família. E eu gostaria de dizer com muito carinho, como um irmão mais novo ou mais velho, até como um filho, mas agora aqui na pessoa de sacerdote, gostaria de dizer com vocês, se eu pudesse eu passaria mel na minha boca para falar de uma maneira muito adocicada, gostosa e saborosa para vocês. Mas a igreja não precisa de você. A igreja não precisa. A igreja não precisa de mim. É Jesus dizendo aos apóstolos, se vocês querem ir, vocês podem ir. Com muito respeito, eu não quero criticar, mas nós não somos como muitos protestantes e evangélicos, que vamos pegar as pessoas no laço, com proselitismo, passando medo, falando que as pessoas vão para o inferno, dizendo que se não aceitarem Jesus já estão condenadas. Não. Quer ser católico? Seja. Não quer? Não seja. O que nós não podemos é ser como um católico self-service, como um católico buffet. Nós vamos em um grande restaurante, o que eu quero eu pego, o que eu não quero eu não pego. Confissão, não, eu confesso só com Deus. Procissão, sim, porque eu gosto, tenho que fazer um pouco de procissão. Terço, sim, eu gosto. Missa eu não gosto, eu fico na minha casa. Padre eu não quero. Ah, Nossa Senhora eu aceito. E aí vai pensando, o que gosta, gosta, o que não gosta, joga fora. Ah, Maria não é virgem nada, teve um monte de filho. Ah, isso eu não concordo. Papa para mim, não. Ah, mas Jesus não é Deus. Ah, padre sim. Ah, esse bispo sim. Ah, aquele não. Ah, confissão não precisa. A igreja tem 2000 anos. Existem teólogos, principalmente teólogos e pensadores, às vezes padres, que querem ensinar a igreja. Pessoas que querem ensinar a verdade, querendo contradizer-se com Cristo.
Meu irmão, minha irmã, a igreja é belíssima, mas é Cristo dizendo a cada um de nós: a nossa fé não está baseada no nosso conhecimento e entendimento. Santo Agostinho dizia: se nós entendêssemos Deus plenamente, Deus não existiria. Por que Deus não existiria? Porque nós seríamos como deuses. Se nós entendêssemos Deus totalmente, nós seríamos como Deus. E se nós seríamos como Deus, nós não seríamos mais criatura. Existem alguns momentos, algumas circunstâncias da nossa vida que nós não vamos entender. Existem algumas circunstâncias da nossa vida que nós não vamos aceitar. Uma pessoa me procurou de outro país e dizia: padre, eu comecei a trabalhar num escritório de advocacia, estava tudo bom, tudo lindo, mas de repente o advogado começou a me tratar mal e agora eu vou mudar de emprego. 10 dias de emprego. Parece uma bonequinha de porcelana. Primeiro arranhão, já se machuca, já se quebrou inteiro. A vida não é assim não. Teve um problema, é o mundo que ensina. Tem um problema no casamento, troca de marido. A mulher começa a ficar meio gordinha, começa a ficar meio feinha, troca por uma mais nova. Tem um problema no colégio, começa outro colégio. Por isso que nós temos tantos jovens fracos. Tem jovem que já começou 10 universidades, não terminou nenhuma e não sabe o que é da vida. Por quê? Porque não sabe enfrentar as dificuldades. A vida é feita de cruzes. A vida é feita de dores, a vida é feita de não. Muitos pais estão perdendo seus filhos porque não sabem dizer não. Casa não é democracia, onde se vota e a maioria vence. Casa é pai e mãe, que os dois dialogam, os dois decidem e filho aceita. Não está satisfeito? Aluga um apartamento e vai morar com os amigos e cuida da vida. Algumas coisas precisam voltar ao lugar, e é Deus querendo dizer: eu estou tentando usar palavras amigas, mas eu estou aqui não para ter amigos, eu quero ter muitos amigos, eu estou aqui para ser palavra de Deus e ser voz de Deus na vida de vocês. É Jesus dizendo: confie em mim. Tem um câncer na família, teve um problema de traição na família, teve uma decepção na igreja. E aqui entra muitos jovens, às vezes de 16, 17 anos, começou a ir para a universidade, encontrou um professorzinho ateu que começa a falar algumas coisas contra a igreja, e aquela criança já acha que sabe tudo do mundo e não vai mais na igreja, já questiona a fé dos pais de tudo. Aquele professor tem uma catequese de uma criança de 11 anos, não estudou teologia, não sabe nada da igreja, agora quer entrar em assuntos que não é a área dele. É Jesus dizendo: confie em mim. É Jesus dizendo: confie em mim. É Jesus dizendo: confie em mim. E como São Paulo dizia, nós sabemos em quem nós colocamos a confiança. Existem alguns momentos da nossa vida que nós precisamos cortar algumas coisas ou pessoas, se nós queremos ser santos, se nós queremos ser felizes. Diga assim para Jesus: Jesus, eu não sou mais uma criança, eu não vou fazer aquilo que eu quero, eu vou fazer aquilo que é certo. Eu confio em Ti. Faça. Tem algumas pessoas que são casadas e trocam mensagens de celular como solteiros. Diga: este tipo de relacionamento, esse tipo de mensagem, esse tipo de olhar, esse tipo de tratamento não é mais para mim. Corta. Não concordo com o padre, não concordo com tudo da igreja. Não precisa concordar com tudo, ame e siga, porque o caminho que existe mais seguro de felicidade na face da terra se chama Jesus Cristo e a sua igreja. Diga assim para Jesus durante esta semana e durante esta missa, como São Pedro falou: Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Todos podem sair, todos podem deixar, eu vou ficar, porque a nossa fé está baseada em Jesus Cristo. Como que eu fico alegre quando eu vejo uma família, pessoas idosas, jovens, crianças aqui na igreja.
Quantas oportunidades que nós temos e poderíamos estar fazendo outras coisas. Nós escolhemos a Eucaristia. Tenha uma fé sólida, uma fé firme, não uma fé baseada em entendimento, em gosto, em sentimento. Uma fé baseada na certeza que Deus cuida e ama cada um de nós. Em silêncio façamos nossa oração. Em silêncio converse agora com Deus. Nós podemos e queremos apenas dizer: Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. A nossa fé, Senhor, não será baseada em pessoas, em circunstâncias, em acontecimentos, em sentimentos. A nossa fé é baseada no nosso amor e na nossa decisão de segui-lo. Senhor, nós confiamos em Ti. Nós não o abandonaremos, porque nós sabemos em quem nós colocamos a nossa confiança.